olá aluno, olá aluna. Sou Viviane Soares, professora de História. Estou aqui hoje com a Mariana, nossa intérprete de Libras, e vamos ter uma aula especial voltada aí para as nossas atividades do PET. Vamos lá? Bom, o tema da nossa aula hoje são os direitos civis, né? Nós vamos falar um pouco sobre esses direitos, né? Quais as garantias que nós temos e, claro, vamos fazer uma reflexão com a nossa realidade para a gente poder entender um pouco como é que está o exercício desse direito na prática, né? Então, espera-se que por meio dessa aula você possa refletir sobre a legislação atual, sobre a política de direitos e suas repercussões no plano social, operando com conceitos tais como xenofobia, discriminação e preconceito. Então, ao tratar dos direitos civis, nós vamos tratar também desses limites, né? E tratar de situações como, né, está ligado a esses conceitos aí de preconceito, né, xenofobia, que nos ajuda a entender essas limitações na prática, né? E até mesmo a exclusão de direitos. Bom, para a gente conceituar, né, direitos civis, a gente está falando de que direito? Né? Então, conjunto de normas que são previstas no Código Civil, né? Ou também conjunto de direitos e deveres dos cidadãos que pertencem a uma nação. Então, a gente está falando daqueles direitos, né, que vão acompanhar o cidadão ao longo da sua vida, né? Desde seu nascimento, então, até a sua morte, a gente tem aí uma série de garantias, né? Uma série de direitos. Então, a gente pode citar aí como estando presente nesses direitos a questão da liberdade individual, a questão da liberdade de ir e vir, né? O direito à justiça, liberdade da palavra, de pensamento, fé, direito à propriedade e vários outros direitos. A gente cita aqui alguns exemplos, né? Então, aquilo que é do indivíduo, garantia dele, né, para o seu exercício da cidadania, aquilo que vai acompanhá-lo ao longo da sua vida, né, que lhe permite fazer escolhas, que lhe permite, né, sair de um lugar e ir para o outro, ter garantias, vamos dizer assim. Bom, para a gente falar de direitos civis, é importante também a gente trabalhar com alguns conceitos, já que nós tratamos tanto do direito quanto das situações vivenciadas que nos mostram que há limites, né, na aplicação desses direitos. Então, nós vamos falar aqui do racismo, que é o preconceito ou discriminação baseada em diferenças biológicas entre os povos, a xenofobia, que consiste no medo ou aversão em relação aos estrangeiros, discriminação, ato de segregar ou de não aceitar uma pessoa ou grupo de pessoas por conta da cor da pele, do sexo, da idade, do credo religioso, do trabalho, convicção política, entre outros. E, por fim, preconceito, que é o sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal imposta pelo meio, né, a uma situação de intolerância. Bom, para a gente falar então hoje, né, no nosso conceito de cidadania, cidadania moderna, o que a gente tem de características importantes, né? A gente sabe que nós temos aí previsto em lei a igualdade. Então, perante a lei, todos nós temos as mesmas condições, né? Todos nós somos considerados iguais. Isso é bem diferente do que a gente tinha em outros momentos históricos previsto em lei, né? A gente falar aí em alguns outros momentos, é muito marcante a questão dos privilégios, né? De grupos que possuem direitos que estão sendo legitimados, né? Não é, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando aqui nesse momento da lei, né? Daquilo que está ali no plano ali, vamos dizer, mais teórico, né? Diferente da prática. Então, hoje, na lei, nós temos aí prevista a igualdade de todos. Em um passado histórico, né, se a gente pensar o período medieval, a gente tinha garantias e privilégios a um determinado grupo. Então, a gente podia ter uma diferenciação que acabava sendo legitimada, né, legalizada naquele período. Então, hoje, o que nós temos, a gente conclui, né, a gente sintetiza dizendo que é um nivelamento jurídico, tá? Entender aí que nós somos, né, dentro da lei, possuidores dos mesmos direitos, né, tratados da mesma forma, tendo aí a questão da igualdade, certo? Então, e no Brasil colonial? Qual que era a nossa situação, né, para a gente pensar aí essa questão do acesso, essa questão do direito? A gente tratar de Brasil colonial, uma das coisas que a gente pode falar é a questão da educação, né? Até porque
a gente sabe que a educação ela é um caminho, né, para que a gente tenha o exercício da nossa cidadania, para que a gente possa ter acesso. Então, a gente pensar nesse período colonial, quem tinha o acesso à educação? Quem tinha essas possibilidades, né? Era um grupo muito pequeno. E quanto maior o número de excluídos a esse acesso, né, maior a dificuldade de uma integração, né, enquanto nação, maior uma dificuldade, um desenvolvimento dessa sociedade, né, de um reconhecimento e uma valorização da sua cultura, né? Então, a gente entende que a dificuldade que existia para o acesso à educação é um fator muito importante para a gente entender também a exclusão a uma série de direitos, né? Então, tanto a integração nacional como a integração cultural, né, e quanto a formação do povo brasileiro é bem marcada por essa questão do acesso à escolaridade, o acesso à educação, né, que no período do Brasil colonial, principalmente, que a gente está tratando aqui, ele era extremamente restrito. Bom, podemos falar aí de um avanço social importante na história do Brasil. Um avanço social importante, mas que foi demorado, né? A gente, como diz, levou muito tempo a conquistar, né, esse avanço, que foi a abolição da escravidão. A gente entende a abolição como um avanço social importante, embora a gente reconheça também que ele é um avanço social, mas que possui as suas limitações, né? Então, se a gente pensar o nosso histórico aí de luta contra a escravização, né, de movimentos, de resistência, a gente entende que foi um processo muito demorado, né? O Brasil, como o último país da América Latina a abolir, então a gente sabe como que esse processo, né, o último país da América, né, como um todo, como que esse processo é demorado. Mas aí a gente entender que ele é um avanço é importante, claro, nós conseguimos, né, legalmente acabar com a escravidão. Mas por que ele é limitado, né, gente? Porque essa abolição, ela não vem acompanhada de direitos sociais, né? Não há aí um trabalho feito para a inserção dos ex-escravizados na sociedade. Muito pelo contrário, o que a gente vai perceber é que a forma de organização da sociedade, a forma de estruturação das políticas públicas, elas acabam fazendo com que esse processo ele seja muito mais excludente, né? Então, os escravizados, libertos ou alforriados não conseguiam trabalho, não eram tratados como cidadãos no pós-abolição. A pobreza, a violência, o desemprego, baixos salários afetam muito mais os negros que os brancos no Brasil devido a essas questões que são históricas, né? Então, se a gente refletir sobre o nosso momento atual e a gente fizer também uma análise desse nosso passado histórico, nós conseguimos compreender como que as políticas adotadas no pós-abolição, elas refletem diretamente na situação atual do acesso ao trabalho, à educação, à renda, a condições de vida, né? Então, nós precisamos aí sempre entender esse processo para que a gente consiga também criticar o momento atual, né, e vislumbrar mudanças aí. Bom, para a gente falar também a respeito da situação do Brasil como um todo e entender como que o acesso aos direitos está relacionado às transformações pelas quais nós passamos. A gente pode falar aí, né, do crescimento, do desenvolvimento, da industrialização, que é muito importante dentro do nosso país, a utilização de novas tecnologias, né, que vão alterar substancialmente a vida nas cidades, né, as formas de trabalho, as organizações sociais e vão trazer também uma grande desigualdade. Por uma série de fatores, né? A gente tem a questão da população que vai ser, né, vai ofertar mão de obra aí, que vai trabalhar em condições que não são as ideais, a população que vai para a cidade não consegue trabalho, né? Então a gente vai ter uma série de situações que estão relacionadas também com a industrialização, inchaço urbano, né? Surgimento aí das moradias em regiões periféricas, sem condições de saneamento. Todas essas questões, gente, estão relacionadas a esse desenvolvimento. Então a gente tem um avanço como muito importante, tem esse crescimento, a indústria, e isso é muito importante para a economia do país, mas a gente tem também essa questão dessas limitações relacionadas à questão social, né? Relacionada à desigualdade, à pobreza, à situação de risco, às péssimas condições de trabalho.
Bom, trouxe uma charge aqui que traz um pouco essa ideia para a gente, né, dessa desigualdade social, dessa vida na cidade que muitas vezes é uma vida de exclusão, né? Então a gente tem um crescimento, de um lado a gente tem aí uma paisagem desenvolvida, né? E de outro lado a gente tem pessoas em situação de risco, né? Que fazem uma referência a essa situação que a gente fala do inchaço urbano, né? Dessas moradias aí em regiões que são regiões mais afastadas, que não oferecem condições, né? E de uma criança que fala para o pai, né? Que a vontade dela era morar naquele outro mundo. Quer dizer, é como se existissem mundos diferentes, porque o mundo dela, que é esse mundo marcado pela pobreza, marcado pela exclusão, pela falta de acesso, é completamente diferente daquele outro que ela está visualizando, né? E isso é um retrato muito marcante da nossa sociedade atual, né? Isso é um retrato também da nossa evolução histórica, né? Como que é esse nosso processo aí, como que a gente ainda não consegue, né? A gente ainda não conseguiu reparar essas situações, embora a gente reconheça que existam ações que caminhem para esse reparo, para essa alteração. Bom, é importante a gente falar, quando se fala de desenvolvimento, de crescimento, a respeito do capitalismo financeiro, né? Porque esse sistema capitalista, né, essa fase do capitalismo nos ajuda muito a compreender aí a situação relacionada a essa desigualdade também, porque ele favorece muito a concentração de riqueza, né? Então a gente entende que determinados grupos, né, determinadas empresas que crescem mais, que acabam, né, exercendo um monopólio, exercendo um controle, e em contrapartida a gente tem um grupo maior, um grupo grande que está excluído, né? Então a gente entende que essa concentração de riqueza ela vai gerar desigualdade social, ela vai gerar fome ou desemprego, crise ambiental, econômica, crise política, né? Então, tudo está muito relacionado aí. Ainda a respeito do capitalismo financeiro, a gente entende que, para além do aumento da desigualdade, né, que nós falamos, a gente percebe também uma fragilização das relações de trabalho, né? Então, à medida em que há uma maior consolidação desse sistema, né? A gente entende que o trabalho ele está muito voltado, claro, né, à acumulação, quanto mais melhor, né, a esse exercer o poder mesmo, poder econômico, e muitas vezes a relação de trabalho, aquela questão ali dos direitos, né, ela acaba perdendo um pouco aí as suas garantias, né, ou perdendo aí a atenção, vamos dizer, porque nesse sistema o trabalhador ele tem importância naquilo que ele produz, né? E quanto mais, melhor, mas a gente não tem direitos que acompanhem, por exemplo, a lucratividade de empresas, que acompanhem esse desenvolvimento todo, né? A gente entende que há aí uma necessidade de ampliar esses direitos, de ampliar o reconhecimento do trabalhador, né? Outra questão também que a gente tem muito hoje presente é muito mais o capital especulativo do que o capital produtivo. Nós tivemos oportunidade, uma outra aula, falar desses dois tipos de capital, né? O capital especulativo ele está muito mais relacionado a investimentos, né? E acaba que é algo que não gera tanto trabalho, né? Não gera tanto emprego, enquanto o capital produtivo já é aquele que vai gerar mesmo a produção, vai gerar as riquezas e vai gerar também postos de trabalho, né? Então a gente hoje tem essa situação que o capital especulativo ele vem sido muito mais valorizado do que o capital produtivo, ele vem estado muito mais presente, né? E todas as situações que nós falamos, né, quando a gente começa falando dos direitos civis lá no início, a gente opera com alguns conceitos importantes, inclusive o conceito de xenofobia, né, a gente pensa nessas relações sociais como elas estão muito relacionadas. A gente aqui tem uma imagem a respeito, né, da chegada de venezuelanos no Brasil. Poderia também ser uma imagem, né, da saída das pessoas de dentro, né, da região Nordeste, por exemplo, para a região Sudeste, né? A gente tem várias situações em que pessoas buscam melhores condições e acabam deixando a sua região, né, e tentando emprego, tentando aí uma oportunidade melhor de vida. E tudo isso faz com que a gente reflita sobre esses direitos civis, né? Como que essa população ela é aceita, como ela é recebida no lugar para onde ela vai, em quais condições essa população se estabelece, né? Quais as garantias que essa população tem, como lidar, né, com a falta de direitos e ainda assim ter que lidar com preconceito,
com essa discriminação, com os ataques, né, xenofóbicos. Então, assim, a gente percebe como que em diferentes situações a questão dos direitos civis, ela ainda merece, né, reflexão, ela ainda merece aí uma análise da prática, né, e também a sua ampliação. Então, tratando disso, as consequências de todo aquele desenvolvimento, né, de toda essa preponderância do capital aí, do capitalismo financeiro, né, e um investimento maior no capital especulativo, toda essa situação que a gente coloca aqui, ela traz consequências para a nossa sociedade que vão afetar aí o exercício desses direitos, né, o acesso a esses direitos civis que a gente começou falando. Então, isso gera situações como xenofobia, como o racismo, que nós já tratamos, né, a questão de guerras e conflitos culturais também, perseguições políticas e religiosas, que também vão ser muito marcantes aí, né, dentro de uma sociedade, grupos que vêm de determinado lugar, que tem determinada prática religiosa, né, muitas vezes não é bem aceito em outra região. Então, isso é tudo muito marcante se a gente trata aí, né, das situações vivenciadas em nossa sociedade atual. É muito importante falar também que existem políticas afirmativas, né? Ou seja, apesar de entendermos os limites para o acesso aos direitos civis, né, os limites a essas garantias, a gente entende também que existem medidas que tentam garantir, né, que vão tentar aí efetivar esses direitos. Então, a gente chama de políticas afirmativas aquelas que, nesse sentido da aula de hoje, né, buscam eliminar as desigualdades históricas, né, e garantir a igualdade. Então, a gente percebe aí que há uma tentativa, né, de compensar as perdas que são provocadas pela discriminação, pela marginalização dos grupos sociais excluídos, como povos indígenas, as mulheres, os negros, os homossexuais e os mais pobres. Uma das ações afirmativas que nós podemos citar é o Estatuto da Igualdade Racial, né, que é uma lei especial do Brasil, que foi promulgada em 2010 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que traz um conjunto de regras e princípios jurídicos que visam coibir a discriminação racial e a estabelecer políticas para diminuir a desigualdade social existente entre os diferentes grupos raciais. Bom, vamos ver o que a gente estudou hoje, né? Só para a gente concluir aqui, né? Então, nós vimos hoje um pouquinho sobre os direitos civis, trabalhamos cidadania, capitalismo financeiro, né? E essa questão agora, finalmente, das políticas afirmativas que são tomadas. Vamos testar nosso conhecimento a respeito do assunto? Então, olha lá a questão. Aqui tem um parecer, né? Que é o número 3 de 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente no sentido de políticas de ações afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos. Então, a gente está falando desse parecer aí do Conselho Nacional da Educação que vai garantir o estudo das relações étnico-raciais como uma forma de fortalecer a nossa cultura, de resguardar direitos. Sobre esse parecer, a questão é, a orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão social a: letra A, práticas de valorização identitária; B, medidas de compensação econômica; C, dispositivos de liberdade de expressão; D, estratégias de qualificação profissional; ou letra E, instrumentos de modernização jurídica. Então, todo esse conjunto de normas, né, essa busca dessa valorização da nossa identidade, da nossa cultura, ela está relacionada ao quê, né, gente? Então, vamos ver lá as práticas, né, de valorização identitária, como nós falamos. É importante essa questão para arrematar, já que ela exemplifica muito bem o que nós falamos sobre políticas afirmativas, né? Quais as medidas que são tomadas hoje para que situações que foram tratadas na aula, né, com relação aí ao
exercício, aos direitos civis, né, que ainda existem muitos limites na prática, mas medidas para que essa situação seja revista, seja alterada, para que todos nós tenhamos acesso aos direitos, né, que nos devem ser garantidos. Espero ter ajudado aí, né, com seus estudos para fazer o PET e até a próxima.